pouquinho sobre isso. Será que tem ou não clima de revanche? Nós temos uma mentalidade que é vencer, que é estar concentrado, focado e objetivo, e o futebol passa por resultado. Tudo que acontece além disso não influencia, né? E hoje o Flamengo, sendo uma equipe vitoriosa e campeã, tem que saber se comportar nesse tipo de situação. Portanto, não tenho, e nós lá não temos nenhum tipo de rancor em relação a esse tipo de atitude. Como o Diego falou, ficou no passado, foi um momento ali do pós-jogo, ali na euforia. Claro que ali é feita uma brincadeira, mas não é uma coisa para ofender os nossos companheiros de trabalho, ofender o Flamengo, que é tão grande, né? Se der empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis. 71 mil ingressos foram colocados à venda. A única reclamação foi o horário do jogo no próximo dia 16, 11 horas da manhã. É um domingo, o jogo vai ser às 11 horas da manhã. Olha, a umidade relativa do ar em Brasília é boa, não faz calor. Eu vim de Brasília ontem, eu passei essa noite em Brasília, eu vim em Brasília hoje de manhã, na verdade. E lá está chovendo bastante, mas a temperatura está bem elevada. E a tendência é que a chuva vá diminuindo. Chovendo, já ajuda um pouco. É que vai diminuindo, mas vai ser às 11 horas da manhã no domingo. Se não tiver muita chuva, vai ser uma temperatura bastante elevada. Se fosse nesse domingo, a previsão do tempo para esse domingo é de chuva. Entre 18 e 22 graus a temperatura, ótimo. 18 e 22? Oscilando pouco. O que vai acontecer lá no Centro-Oeste, gente? Mas 18, 22, amanhã é 19 a 27. A temperatura não está oscilando tanto, não. Não está tão quente nesses dias lá, não. Ó. 19 a 25, chovendo, então. Está chovendo. Eu queria fazer dois comentários sobre Mas é nesse domingo, tá? O jogo é só no outro. Fique à vontade. Primeiro é o seguinte, dá parabéns à CBF por ter retomado a Supercopa, porque é uma ideia que nasceu em 89, que foi criada a Copa do Brasil. É o espelho do que acontece na Europa. Eu sou muito favorável, não só porque eu gosto de futebol europeu há 500 anos, mas é uma coisa lógica. Você cria uma Copa, como tem a Copa da Itália, a Copa do Rei, a Copa da Inglaterra, e você tem a Supercopa que reúne, abre a temporada no ano seguinte, o campeão nacional contra o campeão da Copa. Tem muita gente falando que a primeira edição, a Supercopa, nasceu, foi criada. Não, não foi. Ela está sendo retomada, porque ela teve duas edições. A mais famosa em 91 foi Corinthians e Flamengo. O Flamengo jogou um jogo no Morumbi, foi Flamengo e Corinthians, 1-0, gol do Neto. Teve uma decisão nacional, Corinthians e Flamengo, tinham 5 mil pessoas no Morumbi. Teve pouca visibilidade, pouco interesse, então ela acabou morrendo. Mas o Grêmio foi campeão, o Grêmio jogou contra o Vasco era campeão brasileiro de 89, o Grêmio campeão da Copa do Brasil de 89, decidiram a primeira vez, o Grêmio foi campeão. Então o Grêmio tem um título da Supercopa e o Corinthians tem em cima do Flamengo também. Então essa é a terceira edição e era uma coisa óbvia, lógica, e ainda mais depois da Copa do Mundo, com esses estádios que são pouco aproveitados, arenas da Copa do Mundo. Isso eu acho importante, isso é legal, jogar nesses você estádios. fazer esse jogo. Tudo bem que em Brasília o Flamengo, em qualquer lugar, ele não vai ser campo muito neutro, né? Vai ter muito mais Ele joga muito lá também, né? Joga muito lá, mas assim, é neutro, em tese, né? Talvez poderia ser feito como na Libertadores, né? Uma divisão, né? Para tal torcida ou não, mas é claro que um Flamengo Atlético Paranaense em Brasília vai ter muito mais flamenguista. Mas a ideia da competição é sensacional. E o Jorge Jesus, que é europeu e conhece muito bem Supercopa de Portugal e Supercopa de tudo lá, ele sabe da tradição e da lógica que tem esse torneio, que deveria abrir a temporada mesmo. O primeiro jogo do Brasil em 2020 devia ser Flamengo Atlético Paranaense. E depois já começar o Campeonato Brasileiro, ser o ano inteiro, começar em fevereiro e até novembro, dezembro. E os estaduais serem também ao longo do ano, faz ali algumas datas de meio de semana. Campeonato Brasileiro todo fim de semana, não é difícil você arrumar um pouco o calendário. Essa partida é tão especial, tão bacana, deveria ser a primeira do futebol profissional brasileiro no ano. Como é que você vê essa Supercopa, Somani? Eu acho legal também. Pode, Rodrigo. Acho bem legal, essa é uma tradição europeia que a gente está retomando aqui no Brasil. Poderia, de fato, ser o primeiro jogo da temporada, mas infelizmente aqui nós não temos pré-temporada, tempo de trabalho dos treinadores. Imagina, o cara chega, hoje, daqui uma semana está jogando. O Flamengo foi assim? Exatamente. Se você fosse o primeiro jogo da temporada, como é que ia fazer? O Flamengo ia jogar com o time reserva. Então, a gente deveria ter aqui no Brasil uma pré-temporada, férias, uma pré-temporada de 30 dias,
alguns amistosos, né, jogos treinos, essas coisas, e depois o jogo abrindo a pré-temporada, meados de fevereiro. Mas não é assim que acontece. Então o que acontece? Você abre com os estaduais, vai fazendo um joguinho aqui, um joguinho ali para dar condição de ritmo de jogo para o seu time e depois você pega esse jogo importante. Acho muito legal mesmo, muito legal. Entendo que deveria ser sempre em Brasília, capital do país. Eu faria sempre lá. Todos os jogos lá. Agora mudaria o horário. 11 horas da manhã não dá. É o menor cabimento. Mas enfim, acho legal a ideia da Copa e jogar em Brasília também. E você, Fábio, como é que você vê a Supercopa, esse confronto entre Flamengo e Atlético Paranaense? Eu gosto muito. Já dá um título a um dos times, né? Já começa com uma faixa de campeão. Na Europa, inclusive, né, os campeonatos do término ao início, a gente transmite muitos aqui, levam às vezes 3 meses. Terminou meio de maio e começa no meio de agosto. E nesse período tem férias, torneios amistosos. Olha a preparação que os clubes fazem. Aqui não. Aqui o Flamengo foi penalizado, porque ele foi ao Mundial, teve que colocar o Sub-20 ou 23 para começar o campeonato estadual. Os titulares voltaram na segunda, já jogaram na outra segunda, enfim, não tem como. Mas por que jogaram na segunda? Porque tem esse jogo dia 16. Porque se ele tivesse um mês de preparação, eles não tinham jogado ontem. Ontem diante do Resende. Resende teria uma vida mais tranquila, não pegaria o time principal do Flamengo. Mas eu gosto muito dessa competição, acho que é importante. E estou com vocês, tinha que abrir a temporada, mas abrir 16 de fevereiro com todos esses jogos que já aconteceram antes. Uma coisa, vou dar uma cornetada aqui. A Supercopa da Espanha mudou esse ano, para mim ficou ridícula. E levaram... Não, a Supercopa A ideia da CBF é levaram para fora. A Supercopa da Itália, por exemplo, já é vendida para o exterior há um tempão. Fazem jogo, né? Mas a Supercopa levou os vices. Mas assim, o problema é que a Supercopa da Espanha passou para 4 times. A decisão, chegaram na final. O Real Madrid foi campeão, ele não era nem campeão nem espanhol, nem da Copa do Rei. Não tem sentido. O legal é você fazer um jogo só. Só que os caras, por dinheiro, venderam para a Arábia Saudita. Mas a mesma coisa acontece com a Libertadores. Então. E a própria Mas eu não Champions acho League. legal a Supercopa do país Campeões ser era fora. só os campeões. Depois começa a aumentar, por quê? Grana. Não, mas assim... A mesma coisa acontece aqui. A Supercopa é como se fosse um jogo só. Que você tem a Recopa Sul-Americana, que o Flamengo vai jogar, também tem lógica. Sim, mas se aparece lá um milionário árabe disposto a pagar 40 milhões os caras vão levar. de euros Eles vão levar. por uma edição, o cara leva. Agora, a Supercopa do Brasil, a Supercopa da Argentina, ela tem que ser no país, né? Sabe? Mas chegou um cara com um caminhão de dinheiro. Não. Mas isso não vai acontecer aqui, porque é o interesse do árabe. Do Chile. Aqui tem a Florida Cup, é capaz que vão levar para Miami. Quase que a Libertadores foi para Miami. Miami é uma. Miami pode até ser. Mas você vai jogar no estádio para 25 mil pessoas com 15 mil. Então, eu vou dizer o que eu vi hoje. Eu vi esse ano em Orlando. A atratividade para o público. Se você andar nas ruas, quem é o Flamengo, quem é o Corinthians, ninguém sabe. Eles conhecem os clubes europeus. Na Major League Soccer, o estádio, por exemplo, do Orlando City, que foi palco da Florida Cup, é 90% de ocupação. 21, 22 mil lugares, dos 25. Na Florida Cup, não tinha 10. Então, a Florida Cup, para mim, em termos de gente... De público, foi muito fraca. Mas tem a torcida mais presente foi a do Atlético Nacional de Medellín. Sim. Tinha mais torcedor do Atlético Nacional de Medellín do que corintiano e palmeirense lá. E aí é muita gente que mora lá, ou então é gente que está passando as férias lá. Porque aquela região ali, Miami, por exemplo, Miami é só brasileiro. É nada. O que tem de venezuelano morando em Miami, colombiano morando em cubano. É muita gente. Argentino, é muita gente. Bom, mas vamos voltar para cá. Nós tivemos ontem a estreia, vamos colocar assim, do Flamengo realmente nessa temporada no Campeonato Carioca, jogando contra o Resende do Maracanã para mais de 53 mil pessoas. Aí você está vendo os gols da partida, o Resende até começou na frente, o Resende fazendo 1-0 e o técnico Jorge, esse foi o Aleph, e o técnico Jorge Jesus nessa partida resolveu fazer as estreias do Pedro e também do Michael. O Pedro, a estilo Haaland, o garoto que estreou no Borussia Dortmund nessa temporada. Fez gol hoje primeira vez que fez gol hoje de novo. Foi eliminado, né, numa Copa. Copa da Alemanha. Mas fez gol hoje de novo. O Pedro, a primeira vez que pegou na bola, acabou fazendo o gol. Primeiro toque, fez o gol, foi festejar com a sua torcida. O Flamengo acabou vencendo por 3-1. O Michael entrou também. O Michael buscou o jogo. A mesma história do Michael. A única diferença para alguns é que o Michael jogou pela direita, como ele jogou em 2018 na equipe do Goiás. Aí o gol do Gabriel.
depois você vai ver o último gol marcado pelo Bruno Henrique, né? Nenhuma novidade, né? Essa disputa, quem vai ser artilheiro, o Gabigol, o Bruno Henrique, vai ser boa, né? Ou Pedro. E o Pedro. Esse é o ponto que eu quero levantar. Tem alguns pontos nesse jogo para a gente discutir. Esse é o ponto que eu quero levantar para vocês. Olha, o Jorge Jesus, problema bom, ele arranjou problema. Porque o Pedro vai fazer muito gol nesse time do Flamengo, você não tem dúvida disso. Ele é mais goleador do que o Gabigol. E o Michael, Gabigol eu tô perde falando, muito me gol. cobrem. Até o final do Campeonato Carioca é titular desse time. Michael? Não sei. Ah, Se vai ser no Everton B, vai ser Arrascaeta. Até o final desse Campeonato Carioca, o Michael é titular Não, desse time. pode O ser Pedro no pode jogar campeonato. com o Gabigol. A mesma coisa que eu falei. Os dois podem jogar ali. Pode. Mas eu acho que ele não mexe nesse time, não. Eu acho que a única modificação que ele pode fazer pelo final da temporada passada e que ele já fez nesse jogo, O Diego. o Diego no lugar do Gerson. É mais uma possibilidade. Agora, eu acho que o sim, Michael até o porque final do Carioca é titular. O ano termina assim. Mas será que não No jogo lá da final da Libertadores, ele já tira o Gerson Sim. para colocar o Diego. Sim, Melhor. Aconteceu também isso na final do... E ontem ele falou Mundial. assim, o Diego entrou porque foi mais ou menos o que ele disse, foi um prêmio pra ele. Eu acho que o Pelo Michel vai ele ser vem tipo fazendo. o Renier de 2020. Aquele meio que 12º, Assim, a gente não está acompanhando os treinamentos. Para dar velocidade. Mas quem está acompanhando os treinamentos está dizendo que o bichinho vem deitando e Então, rolando. o que eu falo, eu acho que porque Não é o muitas Walter, vezes ele não. jogou, o Bruno Henrique ele já jogou aberto pela esquerda e Já perto jogou do também. Gabigol. Já jogou também. Inclusive, e já chegou ele a jogar varia- no Goiás na direita. Então, mas no Flamengo, Mas o no ano negócio dele é na passado, esquerda. muitas vezes o Flamengo não fazia um bom primeiro tempo, o Bruno Henrique estava aberto na esquerda. No segundo tempo ele aproximava ele do Gabigol, o Flamengo crescia, melhorava, os dois acabavam fazendo o gol. Eu acho que pode acontecer isso com o Pedro. O Pedro jogar com o Gabigol na frente, a dupla de ataque, e o Bruno Henrique jogar na esquerda. E aí fica mais difícil pro Michael. Mas, de fato, ele vai ter muita opção e um calendário cheio para poder aproveitar todas essas peças. Do meio para frente vai ser muito difícil. Arrascaeta vai servir muito a seleção uruguaia. O Gabriel. São 9 datas na época da Copa América, do Campeonato Brasileiro. O Marcos Braz, inclusive, falou aqui pra gente. Sim. Lembra? sim, No debate final. Sim. E assim, depois eu tenho que pegar o calendário, eu acho que, na verdade, vão ser mais que 9. Porque vão ter alguns jogos de Eliminatória. preparação. Quer ver? Ele vai fazer isso, porque Tá. na Europa os técnicos têm muita preocupação com data FIFA. Eles chamam, acho que, de vírus FIFA. Porque o cara, quando sai da eliminatória da Copa do Mundo, normalmente na rodada que chega, ele não é titular. Às vezes nem joga. Pode ser que o Jorge Jesus faça isso com o Arrascaeta. Quando o Arrascaeta voltar da seleção uruguaia, na rodada seguinte... E não precisa sacrificar o cara. Ele dá um descanso pro cara. Ou não escala, ou deixa no banco por um segundo tempo. Você Pode imagina, acontecer isso. Rodrigo, uma data FIFA que já aconteceu do Uruguai jogar no Japão. Aí o Arrascaeta vinha às pressas para jogar. Não Sim. precisa disso. Pode vir tranquilamente, meu garoto. Vem descansando. Quando você chegar aqui, descansa também, porque tem outro para colocar. Por isso que ele quis montar um elenco com 18 jogadores de praticamente o mesmo nível. Ah, não tem o Gabigol, ele tem o Pedro. Ah, ele não tem o Bruno Henrique, ele tem o Michael. Ah, não tem o Arrascaeta, ele pode botar o Pedro Rocha. Ele tem, aliás, o Pedro Rocha que ontem não ficou no banco por causa da Amida League. Certo. Ficou fora. Então, assim, Que olha... poderia também ter jogado. Também De repente, poderia. poderia ter entrado nos 3. O Léo Pereira que não, porque o Léo não estava inscrito hoje, inclusive, Hoje foi teve a apresentado. apresentação do Léo Pereira. E aí agora ele vai começar a ficar à disposição. O Rodrigo Caio também não ficou por conta de um corte no joelho, que sofreu no treinamento. Então, o elenco do Flamengo, ele é farto e com qualidade, não tem número só. Ah, o Flamengo tem 30 jogadores. Não, peraí. Você pode pegar 18 jogadores, que aí você olha hoje para o banco. No ano passado, olhava, tinha Diego, Vitinho, Renier. Quem mais? Berrio. Quem mais? Hoje não, você tem Thiago Maia no banco, você tem Pedro Rocha, Pedro, Michael. Olha a qualidade. Falta, talvez um grande reserva pro Rafinha, né? Vai jogar o Mateuzinho, talvez. Mas se o Flamengo fechou as portas para isso. Não há um grande Falou problema, né? Orejuela. Foi pro Grêmio, mas não acho que seja o mas- grande problema do Flamengo a lateral direita, sabia? Porque ele pode buscar no Mateuzinho, eventualmente ali, uma situação, mas eu acho que a questão toda do Flamengo ele foi buscar do meio para frente, onde decide um jogo. Você conversa com a gente utilizando a nossa hashtag Central. Você conversa debate final Fox Sports. Eu quase falei aqui com relação ao nosso mercado Fox. Mas é o debate final Fox Sports. É que o Flamengo contratou tanto, né? Pois vocês estão falando de mercado, a gente falou tanto de Desculpem. mercado. Então debate final Fox Sports, dê a sua opinião. Alguém pode perder a titularidade da equipe do Flamengo? E aí eu vou fazer uma outra pergunta, né, que sempre surge.
E aí, com tanta estrela assim, como é que vai ficar o ambiente no Flamengo? Vocês têm algum receio de que o ambiente